Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de Antônio, um homem de 74 anos, cuja vida até então pacata e solitária em uma casa modesta no interior do Amazonas, começou a ser marcada por um adversário insidioso, o sedentarismo. Aos olhos de muitos, Antônio representava a imagem clássica do aposentado, um homem que dedicava seus dias a atividades tranquilas, como assistir televisão, folhear jornais antigos e revisitar memórias de sua juventude como mecânico. No entanto, por trás dessa aparente serenidade, um processo silencioso e implacável estava minando a vitalidade de seu corpo. Tudo começou de forma quase imperceptível, com cãibras noturnas que Antônio, com a sabedoria resignada da idade, atribuía prontamente a um simples coisa da idade. Essa percepção inicial, comum a tantos, mascarava a gravidade do que estava por vir. A dor, que antes era um incômodo passageiro, intensificou-se de maneira alarmante, transformando-se em uma corrente elétrica que imobilizava suas pernas, deixando-o à mercê de sua própria fisiologia por longos e angustiantes minutos. A dormência começou a se espalhar, e o inchaço em sua perna era um sinal visual inconfundível de que algo mais sério estava em curso. Essa jornada de Antônio nos convida a uma reflexão profunda sobre como normalizamos certos sinais de alerta em nossos corpos, especialmente à medida que envelhecemos. Quantos de nós já não ouvimos ou dissemos frases como "é normal sentir dor com a idade" ou "isso é apenas cansaço"? Essa naturalização de sintomas pode ser o primeiro passo para negligenciar condições que, se não tratadas, podem evoluir para quadros graves. A história de Antônio é um espelho para muitos que enfrentam desafios semelhantes, mas que talvez ainda não compreendam a dimensão real do problema. O sedentarismo não é apenas a ausência de exercício físico. É um estado de inatividade que afeta diretamente a circulação sanguínea, a força muscular e a saúde geral do corpo. No caso de Antônio, essa condição extrema levou a um diagnóstico que, embora direto, carregava consigo um peso significativo: má circulação sanguínea, com músculos atrofiados pela falta de uso. A ameaça de trombose ou necrose era real, um lembrete sombrio das consequências devastadoras que a inatividade prolongada pode acarretar. É nesse ponto que a narrativa de Antônio se transforma, saindo da esfera do problema para a busca por uma solução. O encaminhamento para um centro de idosos na cidade marcou um ponto de virada crucial. Longe de ser apenas um local de assistência, esse centro se revelou um refúgio de esperança, um ambiente onde o acolhimento e a orientação transformaram a perspectiva de Antônio. Ali, ele não encontrou apenas profissionais dedicados, mas também a companhia de outros idosos que compartilhavam lutas semelhantes, criando um senso de comunidade e propósito compartilhado. A jornada de reabilitação de Antônio foi árdua e repleta de desafios. Começou com exercícios leves, alongamentos suaves e caminhadas curtas, movimentos cuidadosamente guiados para estimular um corpo que há muito tempo se acostumara à inércia. A reeducação alimentar, com a redução do consumo de sal, o aumento da ingestão de vegetais e a hidratação constante, complementou o programa. No entanto, o corpo de Antônio, marcado por anos de inatividade, demonstrava resistência. Houve momentos de profunda frustração, de desânimo, em que a ideia de desistir parecia tentadora. A vergonha e a dor se misturavam, mas a força que emanava do grupo, da solidariedade entre os idosos, o impulsionava a continuar. Essa história, que se desenrola no coração da vasta e exuberante Amazônia, um dos pulmões do mundo, nos traz um alerta universal. O sedentarismo, muitas vezes subestimado, é um inimigo silencioso que pode minar a saúde e a qualidade de vida, independentemente de onde vivemos. A experiência de Antônio, no entanto, demonstra que, mesmo diante de adversidades aparentemente intransponíveis, a esperança reside na informação correta.
no apoio adequado e, acima de tudo, na força de vontade. A recuperação de Antônio não foi apenas física. Foi uma redescoberta da alegria de viver, um retorno à autonomia e à capacidade de desfrutar das pequenas coisas, como uma caminhada até a praça, um sorriso compartilhado. Ele nos ensina que nunca é tarde demais para lutar pela saúde e pelo bem-estar. O que você acha que o levou a ignorar os primeiros sinais? E você tem dado a devida atenção aos sinais do seu corpo? Se você se identificou com a história de Antônio e acredita que a informação é uma ferramenta poderosa para a saúde, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe de onde você está assistindo este vídeo para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. A região amazônica, conhecida por sua biodiversidade e pela força de seu povo, é o cenário onde a história de Antônio se desenrola. Em meio à vastidão verde e aos rios que cortam a paisagem, a vida de um aposentado de 74 anos, chamado Antônio, seguia um curso tranquilo e, para muitos, previsível. Ele vivia sozinho em uma casa simples, um refúgio pessoal onde os dias eram preenchidos pela companhia da televisão, pela leitura de jornais que já haviam cumprido seu propósito informativo e pela doce nostalgia dos tempos em que suas mãos ágeis desvendavam os mistérios dos motores como mecânico. A mente de Antônio permanecia lúcida, vibrante, mas o corpo já não acompanhava o ritmo dos seus pensamentos e desejos. Os primeiros sinais de que algo estava mudando, de que o tempo cobrava seu preço de forma mais incisiva, surgiram de maneira discreta. Eram as câimbras. Inicialmente, manifestavam-se apenas nas horas de descanso, quando o corpo se entregava ao sono, um espasmo súbito e indesejado que o despertava. Depois, começaram a invadir também o período de vigília, tornando-se uma presença indesejada em seus dias. A dor era aguda, penetrante, descrita por Antônio como uma corrente elétrica que, de repente, travava sua perna, imobilizando-o completamente por minutos que pareciam eternos. Era uma sensação de aprisionamento dentro do próprio corpo, uma perda momentânea de controle que gerava apreensão. No entanto, com a sabedoria que a idade muitas vezes traz, ou talvez com uma dose de negação, Antônio tendia a minimizar a gravidade do que estava acontecendo. Coisa da idade, ele dizia a si mesmo, um mantra para afastar a preocupação. Era fácil justificar os desconfortos como parte natural do envelhecimento, um preço a ser pago pela passagem dos anos. Mas a natureza, com sua insistência implacável, não permitiu que essa negação perdurasse. A dor, longe de ceder, intensificou-se. A perna afetada começou a apresentar um inchaço notório, um sinal visível de que a circulação, outrora eficiente, estava agora comprometida. E dormência, antes restrita a um ponto específico, começou a se alastrar, como uma mancha escura que se expande, atingindo áreas cada vez maiores. Essa progressão dos sintomas em Antônio é um retrato fiel de como diversas condições de saúde podem se manifestar de forma insidiosa, começando com sinais sutis que são facilmente ignorados ou mal interpretados. A má circulação sanguínea, por exemplo, é um problema que afeta milhões de pessoas, muitas vezes sem que elas percebam a gravidade, até que as consequências se tornem evidentes e, por vezes, irreversíveis. O sedentarismo extremo, como no caso de Antônio, é um dos principais vilões dessa história. A falta de movimento regular compromete o bombeamento do sangue pelo corpo, leva ao acúmulo de líquidos e, consequentemente, ao inchaço e à dor. Os músculos, que dependem de um suprimento sanguíneo adequado para funcionar e se manterem saudáveis, começam a atrofiar, perdendo sua força e elasticidade. O corpo de Antônio, outrora forte e capaz, estava enviando sinais claros de que precisava de atenção, de movimento, de uma mudança radical em seu estilo de vida.
A ida ao posto de saúde, um passo que muitos adiam até que a dor se torne insuportável, foi o momento em que a realidade se impôs a Antônio. O diagnóstico, proferido com a clareza e a objetividade que a medicina exige, foi inequívoco. Má circulação, exacerbada por um sedentarismo extremo. As palavras do profissional de saúde pintaram um quadro sombrio, mas necessário da situação. O sangue não fluía como deveria. As veias e artérias, antes artérias de vida, agora apresentavam barreiras ao seu fluxo vital. Os músculos, outrora robustos, mostravam-se enfraquecidos, atrofiados pela falta de uso. E a advertência final, um alerta que ecoou na mente de Antônio e que ressoa para todos nós, era clara. Se nada fosse feito, os riscos de complicações graves, como a trombose, a formação de coágulos sanguíneos que podem bloquear o fluxo e levar a danos sérios, ou a temida necrose, a morte de tecidos por falta de suprimento sanguíneo, eram iminentes. É importante destacar que o sedentarismo não é um problema exclusivo de idosos. Jovens e adultos em idade produtiva também sofrem as consequências dessa inatividade, muitas vezes mascarada por rotinas de trabalho que exigem longas horas sentado ou por hábitos de lazer que privilegiam o conforto do sofá em detrimento do movimento. A tecnologia, que nos trouxe tantas facilidades, também nos tornou mais propensos à inatividade física. Smartphones, computadores e televisores nos mantêm conectados ao mundo virtual, mas nos desconectam do nosso próprio corpo e de suas necessidades. O caso de Antônio, embora envolva um senhor de 74 anos, serve como um alerta universal sobre a importância da atividade física regular em todas as fases da vida. A saúde cardiovascular, a força muscular, a flexibilidade e até mesmo a saúde mental são diretamente impactadas pelo nosso nível de atividade física. A descrição dos sintomas em Antônio, as cãibras, o inchaço, a dormência, são sinais que devem ser observados com atenção por qualquer pessoa. Ignorá-los pode levar a um agravamento do quadro e a complicações sérias. A má circulação, por exemplo, não se manifesta apenas em dor e inchaço. Ela pode levar a feridas que demoram a cicatrizar, a uma maior suscetibilidade a infecções e, em casos extremos, a amputação. A trombose, uma das maiores preocupações no caso de Antônio, pode ter consequências fatais se um coágulo se desprender e atingir os pulmões, embolia pulmonar, ou o cérebro, AVC. Esses são os riscos reais e palpáveis que o sedentarismo extremo impõe. A partir desse diagnóstico preocupante, a trajetória de Antônio tomou um novo rumo. O encaminhamento para um centro de idosos na cidade não foi apenas uma transferência de local, mas um convite a um novo capítulo, um que prometia não apenas cuidados médicos, mas também um ambiente de apoio e esperança. Esse centro, longe de ser um lugar de resignação, revelou-se um espaço vibrante de reabilitação e convivência. Ali, Antônio encontrou algo que talvez não esperasse: um senso de comunidade, de propósito compartilhado e, acima de tudo, a promessa de que era possível reverter o quadro e recuperar parte de sua qualidade de vida. A ideia de que a velhice significava apenas a deterioração inevitável começou a se dissipar diante da realidade de um local dedicado a promover o bem-estar e a autonomia de seus frequentadores. A jornada de Antônio em busca de recuperação foi um testemunho de resiliência e determinação. O programa de reabilitação foi concebido de forma gradual e cuidadosa, reconhecendo que o corpo de Antônio, acostumado a anos de inatividade, precisava ser reestimulado com sensibilidade. Os exercícios começaram de forma leve, focando em movimentos que pudessem minimizar o desconforto e maximizar os benefícios. Alongamentos suaves,
para devolver a flexibilidade aos músculos contraídos, caminhadas curtas e ritmadas para estimular o fluxo sanguíneo e movimentos guiados para fortalecer a musculatura de maneira segura. Paralelamente aos exercícios físicos, uma reeducação alimentar foi implementada. A redução drástica do consumo de sal, conhecido por contribuir para a retenção de líquidos, e o aumento da pressão arterial, tornou-se uma prioridade. A inclusão de mais vegetais e frutas na dieta visava fornecer os nutrientes essenciais para a recuperação e o bom funcionamento do corpo. E, claro, a ingestão adequada de água, fundamental para a hidratação e para auxiliar nos processos metabólicos do organismo. Contudo, o caminho para a recuperação raramente é linear. O corpo de Antônio, marcado por anos de sedentarismo, apresentava uma resistência notável às novas exigências. Houve dias em que a dor parecia insuportável, em que a fadiga tomava conta e a tentação de desistir se tornava quase avassaladora. Nesses momentos de fraqueza, a vergonha de suas limitações e a frustração com a lentidão do progresso se misturavam, levando Antônio às lágrimas. Ele se sentia vulnerável, exposto em sua fragilidade. Mas foi exatamente nesses momentos de maior dificuldade que a força do coletivo se fez presente. Ele não estava sozinho em sua luta. Outros idosos no centro compartilhavam experiências semelhantes e juntos eles criaram um laço de solidariedade, um pacto silencioso de apoio mútuo. As conversas nos corredores, os olhares de encorajamento, as pequenas vitórias compartilhadas. Tudo isso alimentava a esperança e fortalecia a determinação de cada um. Essa interação entre os idosos no centro de reabilitação é um exemplo poderoso de como o suporte social pode ser um fator determinante na superação de desafios de saúde. A sensação de pertencimento, a compreensão mútua das dificuldades e a celebração conjunta das conquistas criam um ambiente terapêutico único. A história de Antônio nos mostra que a recuperação vai além do aspecto físico. Ela envolve o bem-estar emocional e psicológico. A solidão, que era uma companheira constante na vida de Antônio, foi gradualmente substituída pela companhia e pelo apoio de seus pares. Essa rede de apoio não apenas o motivou a continuar com os exercícios e a dieta, mas também o ajudou a lidar com as frustrações e as dores do processo de reabilitação. Após meses de esforço contínuo e dedicação, os resultados começaram a se manifestar de forma palpável. A circulação sanguínea de Antônio apresentou uma melhora significativa. As câimbras, que antes o atormentavam com frequência, tornaram-se menos intensas e menos frequentes. A dor, embora ainda presente em alguns momentos, já não o dominava. Ele aprendeu a reconhecer os sinais, a gerenciá-la e a lidar com ela de forma mais eficaz. Mas a mudança mais profunda e gratificante não foi apenas física. Antônio redescobriu a alegria de sorrir. Aquele sorriso, que parecia ter se perdido em meio às dores e à solidão, voltou a iluminar seu rosto. Ele recuperou a autonomia para realizar atividades simples, como caminhar até a praça, um gesto que antes lhe era impossível. Ele voltou a viver, não apenas a existir. A história de Antônio, com seu desfecho inspirador, é um poderoso lembrete de que o sedentarismo é um inimigo silencioso e insidioso, cujos efeitos podem ser devastadores se não forem combatidos. No entanto, ela também nos oferece uma mensagem de esperança inabalável. Com o apoio correto, a informação adequada e uma dose generosa de vontade própria, é possível superar os desafios impostos pela inatividade física, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis e o tempo parece ter esgotado as chances. A jornada de Antônio, que começou na solidão e na dor, culminou na redescoberta da vida e na celebração da resiliência humana.
O que você aprendeu com a história de Antônio? Compartilhe nos comentários. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias inspiradoras e informações valiosas sobre saúde. De onde você está nos assistindo hoje? A história de Antônio, um homem de 74 anos que vivia uma rotina pacata no interior do Amazonas, nos leva a refletir sobre como a saúde pode ser silenciosamente comprometida. Seus dias, antes preenchidos por atividades tranquilas, foram gradualmente invadidos por câimbras dolorosas, que ele inicialmente descartou como coisa da idade. Essa normalização de sintomas é um ponto crucial. Muitas vezes, negligenciamos sinais que nosso corpo nos envia, atribuindo-os ao envelhecimento natural, quando, na verdade, podem ser indicativos de condições mais sérias, como a má circulação sanguínea, um problema que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, desde jovens a idosos. A falta de movimento, o sedentarismo, é um dos principais fatores que contribuem para essa condição, afetando o fluxo sanguíneo e a saúde muscular. A jornada de Antônio, que o levou de sua casa simples a um centro de idosos, demonstra a importância de buscar ajuda profissional e de se inserir em um ambiente de apoio. O diagnóstico de má circulação e músculos atrofiados devido ao sedentarismo extremo foi um alerta severo, mas também o ponto de partida para uma transformação. O centro de idosos se tornou um farol de esperança, oferecendo não apenas exercícios e orientação nutricional, mas também o convívio com outros que enfrentavam desafios semelhantes. Essa rede de apoio mútuo é um gatilho emocional poderoso, capaz de impulsionar a superação de obstáculos que isoladamente pareceriam intransponíveis. A reeducação alimentar e os exercícios leves, embora inicialmente árduos, foram passos fundamentais na recuperação de Antônio. A progressão de sua saúde, com a diminuição das câimbras e da dor e a recuperação da mobilidade, culminou em um retorno à alegria de viver. Antônio voltou a sorrir, voltou a andar até a praça, voltou a desfrutar das pequenas coisas que a vida oferece. Sua história, ambientada na exuberante Amazônia, um dos ecossistemas mais vitais do planeta, serve como um alerta universal sobre os perigos do sedentarismo, mas também como uma prova de que a esperança e a recuperação são possíveis com informação, apoio e determinação. O sedentarismo, muitas vezes subestimado, é um inimigo silencioso que pode ser combatido com ações concretas. A história de Antônio é um convite à reflexão. Você tem dado a devida atenção aos sinais que seu corpo envia? Você se identifica com a ideia de que coisa da idade pode ser mais sério do que parece? Se você acredita que a informação é uma ferramenta poderosa para a saúde e quer se inspirar com mais histórias de superação, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe de onde você está assistindo para que possamos espalhar essa mensagem de esperança. E prepare-se para o nosso próximo vídeo, onde exploraremos mais um caso surpreendente de como a perseverança pode transformar vidas. Acompanhe-nos para descobrir o que aconteceu a seguir. A resiliência de Antônio, após as adversidades iniciais, abriu portas para uma compreensão mais aprofundada dos mecanismos de recuperação corporal e da importância da intervenção precoce. A reabilitação não se limitou aos exercícios físicos e à dieta. Ela englobou um aspecto crucial que muitas vezes é subestimado: a adaptação do ambiente doméstico. Após receber alta do centro de idosos, Antônio retornou à sua casa, mas com um novo olhar. Pequenas modificações foram implementadas para garantir sua segurança e autonomia.
A instalação de barras de apoio no banheiro, por exemplo, tornou-se essencial para prevenir quedas, um risco constante para pessoas com mobilidade reduzida. A reorganização dos móveis, criando caminhos mais amplos e livres de obstáculos, facilitou sua locomoção, reduzindo a ansiedade associada a tropeços e quedas. Essa atenção aos detalhes ambientais, embora possa parecer secundária, é fundamental para consolidar os ganhos obtidos durante o tratamento e para permitir que o indivíduo retome suas atividades cotidianas com confiança. Além das adaptações físicas, um componente psicológico e social emergiu com força. A solidão que antes marcava a vida de Antônio foi gradualmente substituída por uma rede de contatos mais ativa. Ele passou a participar de grupos de convivência em sua comunidade, compartilhando suas experiências e aprendizados com outros idosos. Essa troca não apenas combatia o isolamento, mas também fornecia um fluxo contínuo de motivação e novas perspectivas. Aprendeu-se, por exemplo, sobre a importância da estimulação cognitiva para manter a mente ativa e prevenir o declínio cognitivo, algo que Antônio percebeu ao observar outros participantes do centro de idosos engajados em atividades como jogos de memória e leitura compartilhada. Essa dimensão holística do cuidado, que abrange o corpo, a mente e o espírito, provou ser a chave para uma recuperação verdadeiramente integral e duradoura. Contudo, a história de Antônio também nos alerta para as barreiras que ainda existem no acesso a cuidados de saúde adequados, especialmente em regiões remotas, como o interior do Amazonas. A logística para o transporte de Antônio até o centro de reabilitação, por exemplo, exigiu um esforço considerável, evidenciando a necessidade de expandir os serviços de saúde para mais perto das comunidades. A telemedicina, embora ainda em desenvolvimento, surge como uma ferramenta promissora para superar essas distâncias geográficas, permitindo que especialistas ofereçam acompanhamento e orientação a pacientes em locais de difícil acesso. A educação em saúde também desempenha um papel vital, capacitando os indivíduos a reconhecerem os sinais de alerta precocemente e a buscarem ajuda antes que as condições se agravem. A conscientização sobre os riscos do sedentarismo e a promoção de hábitos de vida saudáveis desde a juventude são investimentos de longo prazo na saúde pública. Ademais, a experiência de Antônio ressalta a importância de uma abordagem multidisciplinar no tratamento de condições crônicas. A colaboração entre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos é essencial para oferecer um plano de cuidados abrangente e personalizado. Cada profissional contribui com sua expertise para abordar diferentes facetas da saúde do paciente, garantindo que todas as suas necessidades sejam atendidas. O acompanhamento contínuo, mesmo após a alta do centro de reabilitação, é crucial para monitorar o progresso, ajustar o plano de tratamento conforme necessário e prevenir recaídas. A história de Antônio não é apenas um relato de superação individual. É um chamado à ação para que a sociedade como um todo se mobilize em prol da promoção da saúde e do bem-estar, combatendo o sedentarismo e suas graves consequências. A jornada de Antônio, após sua recuperação inicial, não terminou com a alta do centro de idosos. Na verdade, ela se aprofundou em uma nova fase de adaptação e aprendizado contínuo. A vida em seu lar, antes palco de sua reclusão e das manifestações mais severas do sedentarismo, precisou ser reconfigurada. A perspectiva de se mover com segurança e independência dentro de sua própria casa tornou-se uma prioridade, e isso implicou em uma série de ajustes práticos. A simples tarefa de se levantar da poltrona, que antes exigia um esforço considerável e gerava apreensão,
foi facilitada pela introdução de mobiliário com altura adequada e por apoios estrategicamente posicionados. As áreas de circulação foram desobstruídas, eliminando quaisquer potenciais armadilhas que pudessem comprometer seu equilíbrio recém-conquistado. Essa adaptação do ambiente físico, muitas vezes negligenciada em discussões sobre saúde, é um pilar fundamental para a manutenção da autonomia e a prevenção de acidentes domésticos, que representam um risco significativo para a população idosa. Adicionalmente, a dimensão social da recuperação de Antônio ganhou novos contornos. A solidão, que fora uma sombra persistente, começou a ser dissipada pela participação ativa em atividades comunitárias. Ele encontrou nos grupos de convivência um espaço para compartilhar suas vivências, não apenas sobre os desafios superados, mas também sobre as alegrias redescobertas. Essa troca de experiências, além de fortalecer seus laços sociais, proporcionou um intercâmbio de conhecimentos práticos. Por exemplo, em uma dessas reuniões, Antônio ouviu de uma vizinha sobre os benefícios da jardinagem adaptada para idosos, uma atividade que, além de promover o movimento leve e o contato com a natureza, estimula a concentração e a paciência. Essa percepção sobre a importância da estimulação cognitiva, algo que ele observava em outros frequentadores do centro de idosos com jogos de memória e leitura compartilhada, tornou-se um novo foco em sua rotina, visando manter a mente tão ativa quanto o corpo. A experiência de Antônio também lança luz sobre as disparidades no acesso a serviços de saúde, uma realidade acentuada em vastas regiões como o interior amazônico. O deslocamento até o centro de reabilitação, por exemplo, representou um desafio logístico que sublinha a necessidade premente de descentralizar e aproximar os cuidados de saúde das comunidades. Nesse contexto, a expansão da telemedicina emerge como uma solução particularmente promissora. Essa modalidade permite que especialistas ofereçam acompanhamento, diagnósticos preliminares e orientações a pacientes em áreas remotas, superando barreiras geográficas significativas. Paralelamente, a educação em saúde desempenha um papel crucial na capacitação dos indivíduos. Ao munir as pessoas com o conhecimento necessário para identificar sinais de alerta precocemente e compreender a importância de hábitos de vida saudáveis desde cedo, é possível construir uma base sólida para a prevenção e o bem-estar a longo prazo, com um impacto positivo que transcende a vida individual e beneficia a coletividade. Por conseguinte, a recuperação de Antônio exemplifica a necessidade de uma abordagem terapêutica que vá além do tratamento pontual. A colaboração entre diferentes profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, é indispensável para a elaboração de um plano de cuidados verdadeiramente integral e adaptado às necessidades específicas de cada paciente. Cada membro da equipe traz uma perspectiva única, abordando as múltiplas facetas da saúde, desde a reabilitação física até o bem-estar emocional. O acompanhamento contínuo, mesmo após a alta de programas de reabilitação intensiva, é fundamental. Essa monitorização regular permite avaliar o progresso, ajustar estratégias terapêuticas conforme as necessidades evoluem e, crucialmente, prevenir a recorrência de problemas de saúde. A história de Antônio transcende o relato de uma vitória pessoal. Ela ressoa como um apelo à ação coletiva, incentivando a sociedade a priorizar a promoção da saúde e a combater ativamente o sedentarismo, reconhecendo suas profundas e multifacetadas consequências. A persistência de Antônio em manter uma rotina de exercícios, mesmo após o período formal de reabilitação, foi crucial para a consolidação de sua saúde. Ele não via mais o movimento como uma obrigação imposta,
mas como um componente intrínseco de seu bem-estar diário. Essa mudança de perspectiva se manifestou em pequenas, porém significativas, alterações em seu cotidiano. Por exemplo, em vez de depender exclusivamente de transporte para ir à feira local, uma tarefa que antes lhe causava grande apreensão, Antônio passou a planejar suas idas, de modo a aproveitar o trajeto para uma caminhada mais longa, explorando rotas alternativas que o desafiavam suavemente. Essa atitude proativa em incorporar a atividade física em atividades cotidianas, como ir às compras ou visitar amigos, demonstra um aprendizado profundo sobre a maleabilidade do corpo e a importância da consistência. Ele compreendeu que a recuperação não era um destino final, mas um processo contínuo de adaptação e aprimoramento. Ademais, a nova rotina de Antônio introduziu um elemento de socialização mais dinâmico, indo além das interações pontuais em grupos de convivência. Ele começou a organizar pequenas caminhadas de vizinhança, convidando outros moradores, especialmente aqueles com mobilidade reduzida, a se juntarem a ele em passeios curtos e adaptados pelo bairro. Essa iniciativa, nascida de sua própria experiência e do desejo de partilhar os benefícios que encontrou, transformou-se em um movimento comunitário. Em vez de apenas receber apoio, Antônio tornou-se um agente de mudança, inspirando outros a se movimentarem e a combaterem o sedentarismo de forma colaborativa. Essa dinâmica de liderança emergente, impulsionada por sua própria jornada de superação, ressaltou o poder transformador da empatia e da ação coletiva na promoção da saúde em nível local. Outra faceta importante que se desdobrou a partir da história de Antônio foi a exploração de tecnologias assistivas e adaptativas. Embora o foco inicial tenha sido a reabilitação física direta a longo prazo, a família de Antônio e ele próprio passaram a pesquisar e a se informar sobre inovações que pudessem complementar seu bem-estar. Isso incluiu desde aplicativos de monitoramento de atividade física, que registravam seus passos e o incentivavam a atingir metas diárias, até o uso de equipamentos mais específicos, como bicicletas ergométricas adaptadas para idosos, que permitiam um exercício cardiovascular seguro e controlado dentro de casa. Essa busca por ferramentas tecnológicas não foi motivada por uma dependência, mas sim pela compreensão de que a tecnologia, quando bem aplicada, pode ser uma aliada poderosa na manutenção da saúde e da independência, oferecendo novas formas de engajamento e monitoramento. Finalmente, a narrativa de Antônio evoluiu para abranger a importância do planejamento sucessório e da organização financeira, aspectos frequentemente negligenciados, mas cruciais para garantir a tranquilidade e a segurança na terceira idade. Ao testemunhar sua própria fragilidade e a necessidade de cuidados contínuos, Antônio percebeu a relevância de ter seus assuntos em ordem. Ele buscou orientação para organizar seus documentos, testamento e planejar como seus bens seriam administrados, garantindo que suas necessidades de saúde e conforto seriam atendidas sem sobrecarregar seus familiares. Essa etapa final de sua jornada, focada na organização e na previsibilidade, representou um amadurecimento completo de sua perspectiva sobre a vida, demonstrando que o cuidado com a saúde abrange não apenas o corpo e a mente, mas também a segurança e a tranquilidade para os anos vindouros. Ao entrelaçar os diversos fios desta narrativa, percebe-se uma convergência sutil, mas poderosa, de elementos que individualmente poderiam passar despercebidos, mas que em conjunto delineiam um panorama de profunda significação.
Refletindo sobre esta jornada até agora, é possível vislumbrar como a resiliência intrínseca do ser humano se manifesta não apenas na superação de adversidades físicas, mas também na reconfiguração de seu ambiente e de suas interações sociais. A jornada nos conduz a um ponto onde a recuperação de um estado de fragilidade se revela como um processo multifacetado que exige mais do que intervenções pontuais. Demanda uma reavaliação integral da existência e a integração de novas práticas que sustentem o bem-estar a longo prazo. Nesta etapa de nossa exploração, a ênfase se desloca para a consolidação e a expansão dos ganhos obtidos. Observa-se que a autonomia reconquistada não é um estado estático, mas sim um campo fértil para o desenvolvimento contínuo, onde a iniciativa pessoal e o engajamento comunitário se tornam catalisadores de transformações ainda mais amplas. A mera superação de um obstáculo físico abre caminho para a descoberta de novas potencialidades, impulsionando o indivíduo a assumir um papel mais ativo na construção de seu próprio futuro e, por extensão, na influência positiva sobre o seu entorno. A paisagem da vida, antes marcada por limitações, começa a se expandir, revelando horizontes antes inimagináveis, impulsionados por uma nova compreensão do que significa viver plenamente. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que as lições extraídas desta trajetória transcendem o âmbito pessoal, alcançando implicações de ordem coletiva. A forma como os desafios são enfrentados e a maneira como as soluções são buscadas e integradas espelham, em microescala, dinâmicas sociais mais amplas. A necessidade de adaptação, a busca por apoio e a adoção de novas ferramentas e perspectivas não são apenas estratégias individuais, mas também indicativos de caminhos que podem ser replicados e adaptados a diferentes contextos. A experiência compartilhada serve como um espelho, refletindo tanto as vulnerabilidades quanto as inesgotáveis capacidades humanas de adaptação e progresso. Nesse ponto de transição, a compreensão acumulada sugere que a verdadeira essência da superação reside na capacidade de transformar a adversidade em um trampolim para o crescimento. A narrativa nos mostra que cada etapa, desde o reconhecimento inicial de uma dificuldade até a plena reintegração e expansão das capacidades, contribui para a formação de um indivíduo mais completo e resiliente. O caminho adiante, que se delineia com clareza crescente, aponta para a importância de integrar o aprendizado contínuo e a colaboração ativa como pilares para uma vida plena e significativa, um convite implícito à ação que ressoa de forma cada vez mais clara. A saga de Antônio, antes confinado pela inatividade e pela solidão em seu refúgio amazônico, transcende a mera recuperação física para se consolidar como um testemunho vibrante da capacidade humana de redesenhar seu próprio destino. Sua jornada, marcada pela superação de cãibras incapacitantes e pela redescoberta da autonomia, desdobra-se agora em um mosaico de práticas e atitudes que moldam uma existência plena e engajada. A transformação de sua casa em um santuário de segurança e mobilidade, com adaptações que vão desde barras de apoio a corredores desobstruídos, não foi apenas uma medida de prevenção, mas um ato de reafirmação de sua dignidade e independência. Esse ambiente reconfigurado tornou-se um reflexo externo de sua renovada força interior, um espaço onde cada movimento é uma afirmação de vitalidade e não um ato de hesitação. O impacto social de sua recuperação se manifestou de maneira igualmente profunda. A solidão, antes uma companheira constante, cedeu lugar a uma rede de conexões vibrantes, tecida através da participação em grupos de convivência e da iniciativa pioneira de organizar caminhadas de vizinhança.
Ao transformar sua própria experiência em um farol de inspiração, Antônio não apenas combatou o isolamento de outros, mas também catalisou um movimento de bem-estar comunitário. Essa transição de receptor de cuidados para agente de transformação sublinha a ideia de que a superação pessoal, quando genuína, irradia para o exterior, gerando um ciclo virtuoso de saúde e engajamento social. A jardinagem adaptada e outras atividades que estimulam a mente e o corpo tornaram-se novas fronteiras a serem exploradas, demonstrando que o aprendizado e o crescimento não têm limite de idade. A história de Antônio, em sua totalidade, ressoa como um eco poderoso sobre a interconexão entre o bem-estar individual e o coletivo. As barreiras geográficas e a necessidade de acesso equitativo a cuidados de saúde evidenciadas em sua jornada apontam para um futuro onde a tecnologia, como a telemedicina e a educação em saúde, devem desempenhar papéis cada vez mais proeminentes. A compreensão de que a saúde é um empreendimento multifacetado, que abrange não apenas o corpo, mas também a mente, as relações sociais e o ambiente em que vivemos, é um dos legados mais importantes desta narrativa. A busca por ferramentas adaptativas e o planejamento para o futuro, incluindo aspectos financeiros e legais, completam o quadro de uma vida vivida com propósito e previdência. A verdadeira prática começa agora, no aprendizado contínuo e na aplicação desses insights em nossa própria